Nós estamos falando sobre uma vida com propósito desde o início do ano e nós vamos até o final do ano, tá, querido? Não tenha pressa. Fala, pastor, não vai terminar essa série, não. Você fica tranquilo, tem mensagem para o ano todo. E eu acredito que você está firme nesse propósito, amém? Porque nós vamos viver com propósito. O primeiro propósito de Deus para a nossa vida, qual que é? Adoração. Você veio adorar a Deus? Você adorou a Deus hoje já? Lá dentro do seu lar? No seu trabalho? Na escola? Aonde você foi? Nós não adoramos a Deus só aqui no templo, nós já aprendemos sobre isso, amém? Adoração é um estilo de vida. Tudo que você faz, qualquer coisa, façais qualquer coisa, o apóstolo Paulo fala, qualquer coisa que façais, faça para a glória de Deus, como forma de adoração. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa. A gente fala, pastor, até comer, a gente adora a Deus comendo? Sim. E peca também comendo, quando você é um glutão. Da mesma forma como você adora, você também peca comendo. Então, qualquer coisa que a gente faz, se não houver equilíbrio e sabedoria, entendimento, a gente peca. Então, tudo que a gente faz com entendimento, Paulo fala sobre isso. Então, o primeiro propósito de Deus para a nossa vida é a adoração. E o segundo propósito, qual que é? Comunhão, né? Está ali, propósito número 2, comunhão. E a comunhão é isso, essa coisa gostosa que nós vivemos constantemente. Inclusive, semana passada nós falávamos que não é aquela coisa que a gente associa. Agora há pouco eu acabei de falar, olha, domingo tem o nosso café de comunhão. Muitas vezes nós associamos a comunhão a um lanche, a uma refeição. Não deixa de ser, mas a comunhão vai além disso. Então eu quero falar nessa noite sobre cultivando a comunidade. A nossa igreja é uma comunidade evangélica, cristã, uma comunidade cristã evangélica, se você preferir assim, mas uma comunidade de crentes em Jesus, que se reúne nessa casa de oração, nesse lugar de comunhão, para adorar a Deus. Mas nós não nos resumimos só a isso, a uma reunião semanal. Nós queremos cultivar uma comunidade de fé verdadeira, não fingida, como nós falamos muito semana passada. Então, hoje nós vamos aprender como cultivar uma comunidade. A comunidade pode ser traduzida também por igreja, porque o termo igreja ele é muito profundo, né? A comunidade fala de pessoas, um grupo de pessoas com um propósito, uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, uma comunidade de pessoas com um propósito. Como cultivar essa comunidade? Como ter uma comunidade bem-sucedida? Eu quero te convidar nesse momento para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 3. Nós estamos pela internet também, ao vivo? Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que porventura estejam acompanhando o culto nessa noite, que vamos permanecer juntos até o final, não saia daí, para que nós possamos aprender um pouco sobre esse assunto. Se você puder se colocar de pé para nós lermos esse texto sagrado, está aqui na tela, mas eu também vou pedir que você ore comigo depois. Paulo escrevendo a carta aos nossos irmãos da cidade de Éfeso, ele diz assim no capítulo 4, verso 3, de 1 a 3, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Curva a sua cabeça, ore por nós, por favor, no nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço mais uma vez nessa noite a bênção do Senhor. Eu, Senhor, de mim mesmo não tenho nada para dar,
mas a tua palavra ela é tão poderosa, ela é capaz de penetrar, ó Deus, a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, ela é capaz, ó Deus, de ir no profundo de cada coração e cumprir, ó Deus, o propósito para o qual ela foi enviada. Meu Senhor, o Senhor sabe qual o propósito da igreja nessa noite, ó Pai, de aprendermos, ó Deus, como ser uma igreja viva, verdadeira, um organismo vivo, ó Pai. Não, ó Pai querido, de qualquer maneira, mas que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, profundamente, nos convencendo, Espírito Santo, da necessidade de vivermos a Tua palavra, e que o Senhor me lembra, Senhor, tão somente o que o Senhor quer que eu fale, e que a Tua igreja esteja com um pensamento cativo a obedecer a Tua palavra, aqui no templo, e aqueles que porventura estão pela internet, eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. Atos capítulo 2, verso 42, pode se assentar, queridos, obrigado. Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. A igreja se reunia, os crentes no Atos dos Apóstolos, né, no início da igreja, nós estamos ainda no capítulo de número 2, vocês sabem que tinha acabado de acontecer, a descida do Espírito Santo, e aquela igreja, ela sofre uma explosão de crescimento, diz que é a primeira pregação, quase 3.000 almas, se eu não estou errado, quase 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Irmão, você sabe o que é isso? Hoje em dia, para fazer batismo nas igrejas é difícil, né? Porque há poucas conversões. O pastor vai dizer, pastor, mas também é tanta igreja, né? Haja gente para toda igreja, dividir um pouquinho para cada igreja. Mas amém. Mas mesmo assim, eu acho que Amados não batizou 3.000 almas esse ano que passou, ou esse ano ainda. Eu imagino, não sei se já fizeram essa pesquisa, mas naquele dia, a Bíblia diz que foram quase 3.000 almas que foram batizadas, eles creram na palavra, Pedro havia acabado de pregar, e diz que essas pessoas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ensino, alguma tradução diz doutrina dos apóstolos, doutrina significa ensino, eles se dedicavam ao ensino. Olha, queridos, o culto de ensino, como esse culto que nós fazemos todas as quinta-feiras, é o nosso culto de ensino. Nós estamos ensinando a doutrina dos apóstolos. Você vai procurar na Bíblia uma carta que Jesus escreveu. Você vai achar o livro que Jesus escreveu? Não tem. Quem escreveu foram os apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus, ouviram o evangelho do nosso Senhor, receberam ali a inspiração verbal do Espírito Santo, instruiu aqueles homens. Muita coisa que eles viram, conviveram, presenciaram, eles eram testemunha ocular, os apóstolos. Então, o que nós ensinamos como igreja é a doutrina dos apóstolos, porque foi Pedro, Tiago, João, foram eles, Mateus, Lucas, que andaram, que conviveram, ou andaram com Jesus, ou andaram com quem andou com Jesus. Eram os dois principais requisitos para que o livro deles tivesse autoridade. Entre outras coisas que, se não cumprisse essas regras, que eles chamaram de cânon. Era o cânon. Para se dizer que um livro era apócrifo ou era inspirado por Deus, reconhecido pela comunidade cristã como vindo de Deus, o autor precisava ter andado com Jesus ou andado com quem andou com Jesus, como Marcos, como Lucas. Eles não andaram com Jesus, mas andaram com quem andou com Jesus.
foram testemunhas oculares ou testemunhas de pessoas que andaram com Jesus e deram as suas vidas, foram mártires e por aí vai. Diz que os crentes daquela época, da igreja primitiva, do primeiro século, por volta do ano 35, 40, até o primeiro século, que termina lá no ano 100 depois de Cristo, esses crentes se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era o que os apóstolos falavam. Eles tinham andado com Jesus. Olha, o que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, o apóstolo Paulo falando. Ele não andou com Jesus, mas ele andou com quem andou com Jesus? Ele andou com Pedro, ele andou com João, ele teve um encontro com Jesus, e ele falou, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então a igreja se dedicava ao ensino. No culto de ensino, hoje me parece que muitas pessoas não gostam do culto de ensino. Né? Escola dominical, culto de ensino, né? O culto de domingo é bem mais cheio do que o culto de quinta-feira, né? Porque o culto de quinta-feira é um culto de ensino. Mas a igreja primitiva se dedicava ao quem? Ao culto de ensino, ao ensino dos apóstolos. Você precisa saber disso. Você precisa saber o que os apóstolos ensinavam para a igreja, porque a gente precisa aprender, porque a gente precisa fazer. Eles viviam uma vida em comum, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha algo que era propriamente seu, a ponto até de Barnabé vender lá uma herdade que ele tinha lá e distribuiu entre os irmãos. Depois teve o episódio de Ananias e Safira, né? Que ali permitiu o diabo entrar no coração deles. Eles não eram obrigados, porque ninguém era obrigado a dar nada para a igreja. Foi como eu falei aqui no início da oferta. Mas eles eram movidos pelo Espírito, eles eram constrangidos pela comunhão, pela unidade, eles não aceitavam, eles pertenceram a um grupo de pessoas, a uma igreja, a uma comunidade onde um tinha muito e o outro não tinha nada. Um comia muito bem, o outro passava fome. Aquilo não era tolerado, a ponto deles distribuírem e terem tudo em comum. Eles tinham uma vida em comum. Se um tinha 2 túnicas, pegava e dava uma para o outro. Olha, toma aqui, irmão, eu já tenho uma. E era assim. Eles comiam, partiam pão, eles faziam questão de estar juntos, para comer as suas refeições juntos. Todos os dias eles iam ao templo, eles iam nas casas, eles tinham tudo em comum, uma vida comunitária e a oração. Então, esse era o estilo de vida daquela comunidade de crentes. Não era pouca gente. Só na primeira partida foram 3.000. Diz os estudiosos que no final, já no meado para o fim do primeiro século, a igreja em Jerusalém atingiu mais de 50.000 membros. É muita gente. Uma cidade, você vê, Queimados está chegando aí perto de 200.000 habitantes, né? 150, está em torno disso aí, a 200.000 habitantes. Diz pesquisas aí há um tempo que Queimados tinha mais de 60% de evangélico. Era para ser um paraíso, né, irmãos? Tu pensa bem, né? Violência era para ser 0 quase, né? Porque uma cidade onde a maioria, a mais da metade é evangélica, fora os outros cristãos, que são espíritas, outros cristãos que são católicos, que também se dizem cristãos. Mas só de evangélicos, 60%, se nós, os evangélicos, tivéssemos dever de casa, a nossa cidade seria a melhor do Brasil. Em amor, em comunhão, em unidade, em socorro. Se essa comunidade dessa cidade, que se diz evangélica, cristã, cumprisse o básico do básico, nós moraríamos no paraíso. Amém? Então alguma coisa está errada, não é verdade? Tem alguma coisa errada com o mundo cristão. Não é com o ensino dos apóstolos, é com os cristãos que não conseguiram botar em prática o que os apóstolos ensinaram. Mas a igreja do primeiro século me parece que foi muito bem nisso. Comunidade exige comprometimento. Diga para a pessoa que está do teu lado, uma comunidade exige comprometimento. Somente, querido, o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes, mas
mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. O Espírito Santo é quem nos convence, mas somos nós que fazemos as escolhas. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Agora o Espírito Santo vai falar no seu coração, mas é você que vai escolher decidir, obedecer ou não obedecer, ser ou não ser essa comunidade de fé, de crentes que obedecem à palavra. Depende daquilo que nós fazemos, compromisso que nós fazemos. Você fez um compromisso no seu casamento, você fez um compromisso numa empresa, você fez um compromisso com alguém na escola, você fez um compromisso. E é você que cumpre ou não o compromisso. Se você está comprometido com o compromisso que você fez, você vai ser bem-sucedido nisso. Uma comunidade, uma igreja, exige comprometimento. É sobre isso, querido. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos, perniciosos. A família da pessoa. Ela vem de uma casa, de uma estrutura familiar muito complicada, com relacionamentos perniciosos, abusos, pais violentos, irmãos violentos, abusos de todo tipo, de ordem. Então, a estrutura que a pessoa foi criada é muito ruim. Se eu fosse perguntar aqui, talvez você ia falar, pastor, minha família era um problema. Meu avô era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, olha, era uma bagunça, tem parente preso, tem parente que faz, que matou, que roubou, a nossa estrutura, tem pessoas que chegam na igreja, e é por isso mesmo que a igreja existe, não é para os perfeitos, é para os doentes mesmo, e é isso que é o grande desafio, e essas pessoas, carecem de habilidades relacionais, precisam aprender a verdadeira comunhão, porque elas não aprenderam em casa. Os pais, muitas vezes, egoístas, ensinaram os filhos a serem egoístas. Os pais violentos ensinaram os filhos a ser violentos. E nós aprendemos isso. Não é só os pais, os tios, os vizinhos, a estrutura. Essas pessoas precisam ser ensinadas, por isso que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, eles faziam questão de ir para o culto de ensino, porque eles queriam aprender a ser diferentes do que ensinaram lá no fora. Essas pessoas precisam ser ensinadas a lidar, se relacionar com outras pessoas na família de Deus. A igreja é a família de Deus, nós já aprendemos isso aqui, amém? Mas é muito diferente, a família de Deus é muito diferente da minha família. Por isso que, às vezes, eu não consigo ficar junto com essa família aqui. Porque lá na minha família eu quebro o pau. Lá na minha família eu não dou mole para ninguém. Lá na minha família, se pisar no meu carro, vai ver só. Aí eu chego na igreja com toda essa bagagem. E aí, não, vai dar problema. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, capítulo 3, verso 14 e 15. Escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Paulo tinha o desejo de ir estar com os Timóteos, mas antes dele chegar lá, ele mandou a carta na frente. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está dizendo assim, olha, eu escrevo essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. A igreja estava crescendo, muita gente, eu falei aqui, na primeira pregação, 3.000, e depois tem uma outra pregação também, que é 5.000, e assim, as pessoas iam chegando, famílias e famílias, saiu de Jerusalém, foi para a casa de Cornélio, daqui a pouco Corinto, daqui a pouco Antioquia e tal, a igreja foi crescendo, a família cresceu, muito rápido. E aí vieram muitos problemas, porque as pessoas não sabiam conviver na família de Deus. Eles queriam vir para a igreja e ficar da mesma forma. E é totalmente diferente. Eu não sei como que é a sua família, mas a família de Deus tem regras. Regras não minhas. Lá na igreja do pastor Paulo, na igreja não é minha. A igreja é de Deus. E a família de Deus e o ensino é de Deus. A forma como se vive na família de Deus, Paulo está dizendo para Timóteo, eu vou aí, estou com muita vontade de ir aí,
Mas antes que eu vá, eu estou te escrevendo para você ensinar para os irmãos como viver na família de Deus. Você precisa aprender a viver na família de Deus. Se a gente entender isso, querido, e a gente pegar isso e levar para a nossa família biológica, a nossa família biológica vai melhorar. Tem pessoas que... Olha só, o problema é só, a gente viveu... Tem gente que vem para a igreja com 20, com 30, 40, 50 anos, veio para a igreja, ou seja, você viveu lá talvez numa família difícil, problemas difíceis, e aí você chega na igreja com toda essa bagagem de 2, 3, 4, 5 décadas. Aí você quer mudar a igreja. Não, quem tem que mudar é você, porque na família de Deus, funciona como Deus quer. Talvez se você entender isso e mudar e viver como a família de Deus deve viver, você vai impactar a sua família, e você vai ver que é a sua família que estava errada, não é a igreja que estava errada. Você precisa entender isso. Ah, mas lá na minha família... Não, esquece a tua família nesse momento, agora nós vamos falar da família de Deus. Você agora é um filho de Deus, você tem os seus irmãos na família de Deus. Eu amo a minha família, amo mesmo. Mas eu reconheço os erros do meu pai, os erros da minha mãe, dos meus irmãos. E eu preciso largar tudo isso. Eu não posso tratar as irmãs como eu trato muitas vezes, como eu fui tratado, tratava, melhor dizendo, a minha irmã, o meu irmão. Porque eu aprendi na Bíblia como eu devo tratar as minhas irmãs, as jovens, as crianças, como eu devo tratar. E se eu tratar vocês como a Bíblia manda, eu tratar a minha família como a Bíblia manda, vai ser diferente. Eu vou impactar a minha família. Então, Paulo está falando sobre isso com Timóteo. Se você está cansado de uma comunhão fajuta, porque o que a gente vê em muitas igrejas é uma comunhão fajuta, e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, com uma comunhão verdadeira no seu grupo familiar, ou até mesmo aqui na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis. Você vai ter que assumir alguns riscos. Senão a gente não sai da superficialidade. A gente vai ficar nessa comunhão fajuta. Eu falei semana passada um pouco sobre isso. Sobre um amor fingido, uma comunhão verdadeira. O que é uma comunhão verdadeira? Semana passada nós falamos sobre isso. Se você assistir o vídeo, você vai ver a mensagem da semana passada. Então, se a gente quiser uma igreja que tem uma comunhão verdadeira, não uma comunhão fajuta como a gente vê por aí. Não quero saber da igreja, vamos falar da nossa igreja. Será que a nossa comunhão é verdadeira ou uma comunhão fajuta? A gente precisa querer assumir risco. E a gente precisa assumir compromisso. E a gente precisa lançar fora o medo. E a gente vai ter que fazer algumas escolhas difíceis, porque servir a Jesus não é fácil. É simples. Não confunda facilidade com simplicidade. Servir a Jesus é simples. Não é fácil. Você vai ter que fazer algumas escolhas difíceis na sua vida. Mas obedecendo a palavra. Para a gente viver uma verdadeira comunhão, não uma comunhão fajuta. A primeira coisa, querido, formar uma comunidade exige sinceridade. É uma coisa difícil, mas você precisa ser sincero. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade, de forma carinhosa, em amor, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Tem situações que é difícil de falar, tem situações que é difícil de tratar, mas se você quer sair da mentira, se você quer sair da superficialidade, aquela coisa superficial, um amor verdadeiro, você precisa ser sincero. Falar a verdade em amor. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprio e os outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Às vezes a gente está vendo a pessoa caindo num buraco, mas a gente finge, deixa que eu vou me meter nisso não. Ele não é criança, ela não é criança, sabe o que está fazendo. Aí tu fala, ô irmão, eu te amo, ei, irmão, tudo bom? Você sabe que não está bem. Você sabe que o irmão está caindo no buraco, está fazendo um monte de besteira, uma atrás da outra. E você sabe, mas você não tem coragem de chegar e falar a verdade. Em amor. Não é ofender, não é humilhar,
é em amor. Porque você ama o teu irmão. E você precisa ser sincero. Se a pessoa está errada, a Bíblia diz: exortáveis uns aos outros. Em todo tempo. O amor não pode ser fingido. Eu não posso dizer que te amo, vendo você fazer coisa errada e fica quieto. Então eu não te amo. Se eu estou vendo que você vai cair no buraco, eu não vou falar: irmão, cuidado do buraco aí. Se eu vejo que você vai cair no buraco, eu tenho que dizer: irmão, segura aqui na minha mão. Você vai cair no buraco, vem cá, chega aqui perto de mim. É sobre isso, falar a verdade em amor. É difícil, pastor, tem situações que é difícil. É verdade, é difícil. A gente vai entrar mais nesses detalhes. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame de verdade, que ama o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Tem pessoas que não tem ninguém para andar do teu lado, que a ame nesse nível. Por isso que elas andam sozinhas e fazem tanta coisa errada. Porque elas não têm ninguém que as ame de verdade. Poucas pessoas podem contar com pessoas desse jeito. Então continuam por caminho da autodestruição. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem, querido, de chegar na pessoa e falar, sabe? Falar no meio do grupo, enquanto a vida de um membro está desmoronando. Todo mundo sabe, só que todo mundo é fingido. Todo mundo está vendo que aquele irmão está caindo, está falhando, mas ninguém tem coragem. Ah, não, vou me meter nisso não. Ah, pastor, você está mandando a gente se meter na vida do outro? Não, a gente vai avançar. Eu já falei sobre isso aqui em outro momento. Quem ama, ajuda. Quem ama, cuida. Se você está numa igreja e as pessoas fingem não ver o teu erro, essas pessoas não te amam. Essa igreja não te ama. Porque fingem que você está bem e sabem que você não está bem. Então, querido, muitas igrejas, elas se sabotam. Muitas comunidades de fé, porque vai chegar um momento que aquela pessoa vai acabar indo embora. Vai acabar, sabe, tanta coisa errada, que ela vai embora mesmo, não vai ter jeito, né? Autodestruição. Pode acontecer coisas piores. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor. Efésios capítulo 4, verso 15. Pode colocar para nós esse texto? Não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Nós não podemos ter uma igreja sem sinceridade. A gente fala muito sobre isso, sobre transparência, fala muito sobre isso no discipulado, fala muito sobre isso no grupo. Tem que haver sinceridade. Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Efésios 4,15, olha: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é quem? A cabeça. Seguimos a verdade em amor. Não há amor se não há verdade. Se não há sinceridade, não tem amor nessa comunidade. Nós não podemos ser uma comunidade de gente fingida, que está vendo as outras pessoas cometendo erro. Ah, pastor, eu não gosto de ninguém se mete na minha vida, então você está na igreja errada. Não é se meter, querido. Se você... Olha, a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Você está sofrendo por causa dos seus erros. Alguém tem que te falar que você está errado. E se você não aceita o ensino, quem está errado é você. De novo. Então fica uma coisa esquisita. Não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. A Bíblia nos manda ali seguir a verdade em amor. Não é para escrachar, não é para humilhar, não é para, sabe, jogar a pessoa para baixo. É amor, eu te amo, você precisa mudar, eu quero te ajudar. Por que você não muda? Qual o problema? Vamos conversar, vamos orar. Vamos levar a cruz juntos. A Bíblia levar a carga uns dos outros. Nós queremos ser uma igreja verdadeira, não uma comunhão fajuta. Algumas vezes isso significa importância a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Meu irmão, eu te amo, sabe?
Mas você está errado, você está fazendo coisa errada, você está pelo caminho errado. Olha, isso não vai ser bom para você. A Bíblia diz que há caminho que parece ser bom, mas o final é morte. Você não consegue ver lá onde você vai cair. Você está indo pelo lado errado. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Se as pessoas não são sinceras com você, eles não te amam. Não fica chateado quando você falhar e alguém te chamar a atenção. Essas pessoas te amam, por isso que eles te chamam a atenção. Quem está errado somos nós. Quando nós falhamos, a Bíblia diz para nós sermos irrepreensíveis. Se alguém encontra em nós razão para nos repreender, quem está errado? É quem está repreendendo ou quem está errado? É quem está errado. Você consegue entender isso? Amém? Mas as coisas mudaram. Mas a gente precisa voltar ao estado original. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas pela falta da honestidade. Pessoas desonestas. A irmã canta muito bem. A irmã desafinada, horrível. Aí a irmã pensa que canta bem, mas todo mundo é mentiroso e fala para ela que ela canta bem. A irmã é uma benção. Não é nada, a irmã é problemática. Não é uma benção. Você está entendendo? Falta de honestidade. É mais fácil mentir do que falar a verdade. Já dizia um presidente aí, né? Que para ganhar as pessoas tem que mentir. Mas o crente não. Paulo teve que repreender a igreja de Corinto pelo seu código de silêncio. Aquela coisa passiva, ao permitir a imoralidade na sua comunidade. Visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema. Você já leu o capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Eu não vou entrar em detalhes, mas leia lá, 1 Coríntios capítulo 5. Havia naquela igreja um jovem que tinha relacionamento sexual com a mulher do seu pai. E todo mundo sabia. Era a madrasta dele, mas ele tinha relacionamento sexual com a madrasta. Está escrito na Bíblia, tá? Estou inventando não, depois você lê lá na sua casa. E todo mundo fazia o quê? Vista grossa. É filho da irmã fulana, sei lá, quem quiseram na igreja. Nem lá no mundo aquilo era aceito, mas na igreja de Corinto os irmãos aceitavam. Sabe, querido, é horrível. Ninguém repreendia. Paulo teve que mandar isso escrito na carta para repreender aquilo. E olha, tem que tirar esse negócio daí. Tem que acabar com esse negócio. E o que é errado é errado. O que é certo. Leia com mais carinho lá 1 Coríntios capítulo 5. Você vai entender o que eu estou falando. Formar uma comunidade exige o quê? Humildade. Exige falar a verdade em amor, mas também exige humildade. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado destrói a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. Ninguém consegue ter comunhão com uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa não vai muito longe numa comunidade sincera, verdadeira. O orgulho ergue muro entre as pessoas, sabe? A humildade ergue ponte. É gostoso lidar com pessoas humildes, pessoas simples. Agora, com pessoas orgulhosas é terrível. Ele sempre se acha melhor que todo mundo, está sempre com a razão, está sempre acima das outras pessoas. O orgulho é uma coisa horrível. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Às vezes você está super chateado até com aquela pessoa, mas aquela pessoa, sabe, falhou com você, mas ela é uma pessoa humilde. Ela consegue, você tenta até, mas a pessoa, sabe, você vai perceber que ela falhou sem maldade, é uma pessoa humilde, uma pessoa que, sabe, todo mundo falha, irmãos. Todo mundo falha. Agora, quando a pessoa é humilde, é fácil reconciliar, é fácil entender. Um orgulhoso, um presunçoso, que já é uma grande falha, e ele ainda falha em outras áreas, fica muito mais difícil. Então, queridos, 1 Pedro capítulo 5, verso 3, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos,
Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede quê? Está vendo, querido? O conflito de geração. Isso é comum nas igrejas, nas comunidades. E aqui ele chama a atenção dos jovens, mas esses conflitos acontecem em todas as idades, em todos os relacionamentos. Sabe? Sejam todos humildes, um para com os outros. Porque nós vamos precisar, a humildade vai nos ajudar a perdoar uns aos outros, a humildade vai nos ajudar a se reconciliar. A humildade. Não, eu não. Eu que estou certo, ele que está errado. Mas seja humilde, vai você lá, se reconcilie com o teu irmão. Qual o problema? É difícil para você se humilhar? A Bíblia diz aí, olha, Deus concede graça aos humildes. Graça é o favor de Deus. Deus vai te abençoar. Se a gente tem alguma queixa contra alguém, se tem algum tipo de problema, é hora de nós mostrarmos a nossa humildade. Não sermos orgulhosos ao ponto de achar que todo mundo tem que me pedir perdão e eu nunca erro. Só eles que erram. Precisamos de humildade. Construir uma comunidade exige humildade. Nos nossos relacionamentos, nós temos que ser humildes. Entender isso é fundamental para que a nossa igreja seja uma igreja saudável, para que o nosso grupo familiar seja um grupo saudável. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Humildade é pensar mais nos outros. Humildade é pensar mais nas outras pessoas. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si. Você não está pensando em você, menina? Não esquenta, não, eu estou bem. Eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso... Não, mas não foi você que falhou, foi ela. Não tem problema. Eu amo, eu vou lá, eu vou me reconciliar, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. Eu estou pensando num bem maior, não estou pensando em mim. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nela, estou pensando nela, estou pensando na comunhão, estou pensando em como nós podemos viver o amor pleno, verdadeiro. Os humildes, queridos, não se concentram em si e se concentram nos outros. O que vai ser melhor para ele? O que vai ser melhor para ela? O que vai ser melhor para os meus irmãos? Se isso aqui for melhor para a igreja, vai estar bom. Mas e você? Não, eu estou bem, estou satisfeito, Deus está me abençoando, mas isso aqui é muito importante, porque aquela irmã precisa, porque aquele jovem precisa. Você entende que isso é humildade. Você não pensa em você, você pensa nos outros. Se a gente não tiver humildade, nós não vamos construir uma comunidade de amor sincero, verdadeiro. Romanos capítulo 12, verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos. Olha, disposição. Fala de disposição, não existe nada automático aqui, tá, querido? A humildade não é automática, é uma disposição mental. Porque é muito mais fácil a gente se encher de si, ser orgulhoso, ser eu, porque a gente é melhor, a gente é mais certinho, a gente é mais bonito, a gente é sempre melhor que os outros, né? Agora, quando você entende que eu tenho que ter disposição de ser humilde, olha, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Ninguém, né, quer andar com quem é inferior. As pessoas querem se colar em quem pode tirar alguma coisinha, né? A Bíblia está mandando você ter disposição para se associar com uma pessoa inferior a você, para você poder dar para ela, para você poder abençoar ela, para você poder servir a ela. Mas parece que a gente aprendeu que a gente tem que procurar gente bem para a gente tirar deles. Colar? Não, você tem que colar em quem está na sua frente. Você tem que colar em quem tem alguma coisa para te dar. Mas a Bíblia está mandando você colar em quem precisa de você, para você ajudar, para você servir. E aí, quem que você vai obedecer? A cultura do mundo ou a cultura do céu? Como que se deve andar? Você compreende isso? Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Mas eu pensava, pastor, que eu tinha que colar nos mais inteligentes. Não, você tem que aprender, com certeza. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que absorver de alguém que possa te ensinar a palavra de Deus, a cultura do céu. Mas procura as pessoas humildes, procura as pessoas simples. Se associa com pessoas que você possa servir. Dá sem pensar em tirar nada de alguém. Você já percebeu que as pessoas gostam de dar presente para quem não precisa? As pessoas são assim. Gostam de dar presente para quem não precisa. Qualquer artista famoso chegou no restaurante come de graça. Aí chega o pobre coitado na porta, ele empurra, mete o pé. Às vezes a gente é assim também. Ah, vai ser o aniversário da irmã fulana. Todo mundo dá presente para a irmã fulana. A irmã fulana é quem? É a líder, é não sei quem, é importante. Mas é aniversário da irmãzinha lá. Ninguém dá presente para a irmãzinha. As pessoas gostam de dar para quem não precisa, por quê? A ideia é o qual, ainda que no subconsciente, lá dentro, no meu, ela também vai lembrar de mim. Você veja o quanto nós somos carnais, o quanto nós falhamos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia diz para nós fazermos diferente. Eu quero correr, que a hora já foi. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Mas eu preciso concluir, querido. Segura um pouquinho. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Você tem essa capacidade de considerar as outras pessoas superior a você? Porque nós aprendemos que nós somos melhores que os outros. Afinal de contas, o nosso mundo nos ensina a competir com os outros, provar que a gente é melhor. A gente começa lá na escola, nos concursos, nas provas, a gente tem que provar, né? No esporte, a gente tem que provar que é melhor que o outro. Ai, mas na igreja você tem que provar que o outro é melhor que você. Sabe, Jesus quebra tudo. O evangelho quebrou tudo. Por isso que mataram Jesus. Falaram, não tem jeito não, a gente tem que matar esse homem. E mata o seguidor dele também, porque eles estão quebrando tudo. Tudo que os fariseus ensinavam, tudo que os sacerdotes ensinavam, agora ele está dizendo que é diferente. Porque o evangelho do nosso Senhor não é desse mundo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses. Formar uma comunidade, querido, exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Cortesia. Você andar com uma pessoa cortês é muito legal. Sabe? É isso. Quando nós respeitamos as nossas... Eu falava aqui semana passada que nós não somos iguais. É uma balela o que dizem, não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Nós somos muito diferentes. E precisamos nos respeitar uns aos outros com as nossas diferenças sociais, biológicas, fisiológicas, espirituais. Temos que nos respeitar. Isso é ser cortês. É quando eu entendo que você é diferente de mim. Seu gosto é diferente, você pensa diferente, mas porque eu te amo, então eu te respeito. Nós temos um bem maior, que é o nosso Deus, que nos mandou suportar uns aos outros, amar uns aos outros, e eu preciso te tratar bem. Com todas as nossas diferenças, eu tenho que te tratar bem.